noite, paz do Senhor. Estamos mais uma quinta-feira aqui para adorar o nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui no estúdio da TV Êxodo de Salvador, até que possamos estar no templo adorando ao Senhor. Nessa noite estaremos aqui estudando o capítulo 4 do livro de Gênesis. Que você possa estar aí acompanhando este culto conosco aqui. Está comigo aqui o Murilo e o Júnior. Estaremos adorando o Senhor aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face, e rendemos-nos a ti, pois o que a sua morte trouxe vida a todos nós, e deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, e rendemos-nos aqui. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face, e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Glória a Ele. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Com certeza estamos aqui para adorar Jesus, porque Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. E essa é a nossa razão da nossa adoração. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todos fossem salvos por Ele. Jesus não veio para condenar ninguém, não veio para julgar ninguém, mas veio para salvar. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, me perdoar, na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, revivo com o Pai está.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há mais temor, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, sem desventar. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, glória a Deus, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, Jesus está vivo. Essa é a razão da nossa adoração. Se Ele não ressuscitasse dos mortos, nós não teríamos razão nenhuma de estar aqui adorando. E outra coisa, temos a certeza que Ele voltará para nos buscar. E Ele nos mandou que pregasse esse Evangelho. Esse Evangelho é a boa nova do reino. E Ele diz que todo aquele que crê nele um dia vai morar na eternidade. E essa mensagem que nós pregamos para você, convidamos você a encontrar com Deus através da fé, através da palavra que você ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração aí, onde você estiver, e você possa entregar sua vida para Jesus. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, glória a Deus, te adoramos, Jesus, te adoramos. Rei dos reis e Senhor,
entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor em espírito, em verdade. Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Davi já dizia que um dia ele queria morar na casa do Senhor para sempre. Estava se referindo não ao templo, mas se referindo à eternidade. Hoje esse irmão nosso, Davi, está desfrutando daquilo que ele pediu, daquilo que ele desejou. E nós estamos a caminho. O nosso fim não está aqui nesta terra. O nosso fim está nos céus, onde lá receberemos a glória, onde seremos recebidos como filhos amados. Então aqueles que creem em Cristo, segundo João 12, se torna filho de Deus e herdeiro da eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele veio para salvar todos, inclusive você, está na lista, basta que você creia. A salvação é de graça e é pela fé em Cristo. E um dia Ele vai voltar, assim como Ele disse que a arca iria navegar pelo dilúvio. E aconteceu, veio a chuva, aqueles que não acreditaram pereceram. Da mesma forma, você que está ouvindo o Evangelho agora, creia em Cristo, entregue a sua vida para Cristo, porque a qualquer momento você pode partir desta vida, e se partir dessa vida sem Cristo, você não verá a face de Deus. Pelo contrário, você vai estar longe de Deus, a ira de Deus vai estar sobre você. Está escrito em João 3,36, mas aqueles que creem em Cristo, aqueles que por amor a Cristo padecem nessa vida por um pequeno tempo, irá morar com Ele eternamente na glória. E que você possa estar pensando nisso e tomar a decisão antes que seja
tarde demais e a glória eterna está a esperar você. Eu navegarei. Estamos navegando sim pelo oceano do Espírito. E um dia nós vamos estar no grande mar, que é a eternidade de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, glória a Deus, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-nos de novo, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh Deus, enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, eu adorarei, glória a Deus, ao Deus da minha vida, meu Deus, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que enche-me de novo, Senhor, enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, glória a Ele, e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, que desce com fogo, vem como em Pentecostes, enche a tua igreja de novo, Senhor, enche de novo. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, glória a Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, e enche-me de novo. Espírito,
amado e querido, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Obrigado porque nós estamos navegando no oceano do Espírito do Senhor, a caminho da eternidade, onde a qualquer momento, Senhor, estaremos contigo para sempre. Amém. Louvamos a Ti pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos pelo caminho que foi aberto. Não foi fácil. Ele sofreu, padeceu, foi crucificado, morto, foi sepultado, mas Ele está vivo porque ressuscitou dos mortos. A Ele toda a honra, toda a glória. É por isso que nós estamos aqui, a anunciar o Evangelho, que o Senhor venha desfazer toda a obra maligna e, ó Deus, de salvar aqueles que estão ainda aprisionados a Satanás. Abre o entendimento daquele que está, ó Deus, precisando da libertação, da salvação em Cristo. Abre o entendimento, Senhor, para que eles conheçam a verdade, conheçam a Cristo e tenha dentro de si a vida eterna em Cristo Jesus. Abençoe a cada um agora que estará acompanhando a palavra que vai ser ministrada. Nos fale através da Tua palavra, Senhor. O Teu Espírito Santo ministra aos nossos corações aqui nesta noite. E nós Te louvamos sempre, aqui e na eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 4. Obrigado, Júnior. Obrigado, Murilo. Que Deus abençoe. Gênesis capítulo 4. Nós estaremos estudando o momento que o pecado começa a lastrar o coração do ser humano. A história de Caim e Abel, o primeiro homicida. Ali começa a história do coração humano ruim, perverso, ciumento. E nós temos aí a partir do capítulo 4, Abel e Caim no jardim. E assim diz a palavra: coabitou o homem, Adão, com Eva, sua mulher, e este concebeu e deu à luz a um filho chamado Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a outro filho chamado Abel. Foi ele pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que no fim de alguns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e ali agradou-se ao Senhor, e Deus se agradou da oferta de Abel. Ao passo que a de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Caim, por que você está irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, Caim, não é certo que serás aceito? Se todavia você procede mal, eis que o pecado já está na tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amados, essa história que nós temos visto na Bíblia, depois que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles foram expulsos do Jardim do Éden, e aí eles têm 2 filhos. A partir do capítulo 4, avança a proliferação do pecado na humanidade. Depois que o pecado entra no mundo, a partir do capítulo 4, nós vemos o pecado avançando cada vez mais. Vemos o ser humano se voltando de maneira cada vez mais intensa contra Deus, o seu Criador. E aí, Caim assassina o seu irmão. O primeiro homicídio. E ali começa a maldade a transitar no coração do ser humano. Caim, ele estava movido de inveja. Uma inveja diabólica. Já era o mal, já era a consequência do pecado. A inveja é consequência do pecado. E ele diabolicamente tira a vida do seu irmão, na tentativa de calar a boca de um justo. Ali a gente percebe que Satanás, já trabalhando no coração do ser humano, começa a intimidar
a verdade, começa a intimidar as pessoas em relação à justiça, porque Abel era justo, e aquele ódio advindo de Satanás queria, de fato, apagar a justiça no coração de seu irmão Abel. A partir daqui vemos que o mundo começa a ter o governo de Satanás, como a Bíblia diz. No mundo jaz o maligno. O maligno é príncipe deste mundo, e ele veio para matar, roubar e destruir. E aí ele já começa a sua ação. Satanás, ao passo que ele foi jogado dos céus, ele já foi definitivamente preparado para o inferno. A Bíblia diz que em um tempo da história, na eternidade, antes de tudo aqui no universo da terra fosse criado, Satanás, ele se rebelou contra Deus e Deus o jogou aqui. Com certeza, Deus deu muita oportunidade para ele, mas ele não se arrependeu. E a Bíblia diz que o inferno foi criado por Deus para Satanás e seus demônios. E Deus joga aqui na terra, e aqui ele começa a se utilizar dos seres humanos, enchendo seus corações de maldade. E Caim foi um que deixou-se levar por este pecado, pecado da maldade, pecado da inveja. E ele foi amaldiçoado por Deus pelo fato de ser desobediente. Caim foge para outra cidade, onde se casa e constitui família. Muitos perguntam, como é que Caim saiu dali, foi para outro lugar e se casou? Amigos e irmãos, a Bíblia diz que Adão e Eva viveram muitos anos. Adão viveu 900 anos. A Bíblia ela tem a preocupação de contar uma história a partir de um ponto. Quando Adão e Eva foram criados no Jardim do Éden, com certeza passaram muitos anos no Jardim do Éden. Não sabemos quanto. Alguns perguntam, eles tiveram filho antes do pecado? A Bíblia não relata isso. A Bíblia não fala que eles tiveram filhos, mas não sabemos quanto tempo eles viveram lá. E a Bíblia fala que logo após o pecado, Deus dá a Eva um filho. E ela é muito grata a Deus, apesar da sua rebeldia, apesar do seu pecado, Deus não esqueceu de abençoá-lo, porque Deus ele é bom por natureza. E dá a Caim como primeiro filho, e ali já depois do pecado. Mas e depois do pecado? A Bíblia diz que Deus deu o homem à mulher e a mulher ao homem para que eles pudessem gerar filhos na terra. Também não sabemos quantos filhos Adão e Eva geraram. Se eles viveram 900 anos. Se hoje uma pessoa que vive em média 70 anos consegue ter a média normal até um passado próximo de 10, 15 filhos, imagina alguém que viveu 900 anos. Com certeza foram muitos e muitos filhos que foram gerados por Adão e Eva. E como ainda não havia o pecado de casamento entre irmãos, sobrinhos, porque a ordem foi dada para que eles multiplicassem, com certeza, depois de Caim e Abel, eles geraram muitos filhos. E esses filhos cresceram e foram formatando povoados. E com certeza, Caim deve ter casado com uma de suas primas, sobrinhos, porque muitas pessoas, com certeza, já haviam sido geradas. Então a Bíblia ela tem a preocupação de narrar a história do pecado e da graça de Deus através de uma linhagem. Então Deus escolhe Adão, veio o erro do Caim, Abel era justo, e depois começa ali uma sequência de pessoas que voltaram a buscar a Deus. Sendo assim, ele nos diz que depois que Adão e Eva tiveram outros filhos,
E aí nós temos na Bíblia Gênesis 5:4, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram outros filhos depois de Caim e Abel. É só conferir. 5:4 a Bíblia diz que depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Depois que gerou a Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e depois ele morreu. Então, com certeza, quando a Bíblia diz que Caim, ao pecar, foi amaldiçoado e se afastou da presença de Deus e foi morar em outra terra, e nessa terra ele casou com alguém, com certeza esse alguém era parente dele, que já havia sido gerado nesses anos, crescido, e havia já uma população bastante grande. Este capítulo é extremamente importante, pois está ligado ao capítulo 2, que fala sobre a entrada do pecado na humanidade. Aqui nesse capítulo nós vemos o efeito imediato que causou o pecado na família do primeiro casal e todos os seus descendentes. O pecado atingiu a toda a família. É uma história que nos mostra o terrível crescimento do pecado. A partir dali, até os nossos dias, o pecado, como um câncer, ele vem cada vez mais sendo destruidor. No entanto, ao mesmo tempo, apresenta uma dura realidade. Esse texto também nos fala, além do pecado, fala da graça de Deus. Deus jamais deixou de se preocupar com o ser humano. Muito embora o ser humano se rebelou, pecou, mas a Bíblia diz que imediatamente surge a graça de Deus para cuidar desse homem. Deus, que desde aqueles primórdios, apesar da rebeldia humana, não se afastou da raça humana. Isso fica claro em seus alertas aos rebeldes, que Deus, ele sempre está presente perto daqueles que o buscam, que o clamam. O amor de Deus sempre está estendido. A graça de Deus, apesar do pecado, sempre está à disposição para aqueles que obedecem. O capítulo começa falando do nascimento de Caim e Abel, capítulo 4. Essa criança nasce de uma relação sexual, isso mesmo, entre Adão e Eva. A Bíblia apresenta o sexo não como pecaminoso, mas como um presente de Deus para o homem e a mulher usufruir no casamento. Vejam bem, Eva e Adão eram casados, e é no casamento que Deus deu o presente do sexo. Até ali, não tinha ideia de um sexo, como temos hoje, pornográfico, pecaminoso. A ideia também é que Deus criou o homem e a mulher. A questão monogâmico. E aí começa o pecado a gerar divisão na família. O pecado começa a mexer na estrutura familiar. E Gênesis 4:19. Aqui também outra situação que o pecado começa. Cedo. Deus criou o casamento para o homem e a mulher. Mas Lameque já começou a ter duas esposas. O pecado já começou a construir na vida do homem uma vida, de bigamia. Gênesis 4:19. O pecado é algo que cresce de forma terrível, como um câncer. À medida que cresce, ele modifica o modelo que Deus deu para os lares. Tal coisa traz destruição, traz consequências para todo indivíduo, para as suas famílias. Queremos então entender que o padrão bíblico para o relacionamento era de homem e de uma mulher.
A partir do pecado, o pecado começou a destruir esse modelo que Deus criou para a humanidade. Primeiro, evidentemente, só se pode existir entre o homem e a mulher. E a Bíblia condenava, e sempre condena, o relacionamento de homem com homem e mulher com mulher. O casamento foi criado por Deus e continua sendo monogâmico e nunca poligâmico. A partir do pecado, a poligamia começou a entrar e a deturpar a família. Envolve o sexo, que deve ser desfrutado por Deus. O pecado começou a utilizar o sexo para a pornografia. E aí Satanás começou a utilizar o ser humano de uma forma totalmente equivocada ao modelo de Deus. Ver o sexo como algo pecaminoso em si é deturpar do próprio pecado, assim como praticá-lo fora do casamento. A Bíblia sempre diz que todo o princípio de Deus que foi modificado é pecado. Pecado é toda desobediência à ordem divina. E o pecado, como já dissemos, ele é como um câncer. Então, desde o Jardim do Éden, ele vem corroendo o indivíduo, ele vem corroendo a família, ele vem modificando os modelos que Deus colocou para o ser humano. Facilmente podemos encontrar estas questões por todas as Escrituras. O pecado dissolvendo e transformando o modelo que Deus havia previsto. Quando nasce Caim, Eva vê e fica feliz. É evidente que o seu coração se encheu de gratidão. O nome Caim é um jogo de palavras que se assemelha. Caim significa adquirir, ganhei. E ela ficou feliz. E ela disse, será este o Salvador? Será este o nosso libertador? Na verdade, Caim foi um criminoso. Caim não foi o libertador que Gênesis 3,15 fala. E a gente conhece que o libertador foi Cristo muito tempo depois. Deus não jamais abandona ou abandonou o ser humano. Apesar do pecado, Deus sempre amou e sempre ama até hoje o ser humano. E João 3,16 diz, porque Deus amou o ser humano, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deus sempre foi misericordioso. Mas Deus, ele é correto. Deus é justo. Deus é imparcial. Deus não massageia pecado. Deus não suporta abominação. Mas ele é amoroso, ele é justo, é misericordioso. Apesar do que Adão e Eva fizeram, ele continuou amoroso e misericordioso. Infelizmente para Eva, Caim não era este descendente tão esperado, conforme Gênesis 3,15. Sabemos que foi Jesus Cristo. Caim se tornou assassino do seu próprio irmão. Aí nasce Abel, que se torna pastor de ovelhas, o primeiro pastor de ovelhas da história. Certo tempo depois, eles se apresentam a Deus. E aqui está. Muitos pensam que Deus não agradou de Caim porque ele levou coisas da terra. Se agradou de Abel porque houve derramamento de sangue. Alguns acreditam nessa teoria. Mas sempre, já começando daqui, a Bíblia diz que Deus se agrada de um coração obediente, de um coração quebrantado, de um coração contrito. E na história aqui, o problema de Caim é que ele era arrogante e que ele queria fazer as coisas do jeito dele e não do jeito de Deus. Sempre desde o Jardim do Éden, Deus deseja um culto do coração, um culto da sinceridade, um culto do raciocínio. E aqui o problema está nesse tipo de conduta.
Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim e acertou a oferta de Abel? Por causa do coração orgulhoso de Caim, por causa do seu coração duro. Caim não era um camarada arrependido, não era temente a Deus. Abel trouxe das primícias do rebanho. Deus sempre se agradou daqueles que têm um coração voltado para Ele. Abel foi agradado por Deus porque ele ofertou não só um cordeiro, mas um culto do coração, um culto do sentimento. Então por que que Deus agrada da oferta de Abel ao recheio de Caim? Por causa do coração duro de Caim. Isso acontece até hoje. Deus não está interessado em coisas. Deus está interessado em um coração sincero, um coração quebrantado. A Bíblia diz que aqueles que se arrependem, aqueles que deixam o pecado, aqueles que são sinceros, coração sincero, Deus se alegra, Deus tem o maior prazer. E aqui nós vemos como muita gente hoje sendo desagradada em seus cultos, porque não está cultuando a Deus com sinceridade. O profeta já dizia que louvava a Deus de lábios, mas que seu coração estava distante de Deus. Assim acontece com muita gente hoje. Religiosamente, apresentam sacrifícios e mais sacrifícios. E o sacrifício da era da graça é do louvor, é da adoração. A Bíblia diz que Jesus fez um único sacrifício, de uma vez por todas, para que eu e você não precisasse mais fazer sacrifício nenhum, a não ser adoração a Ele. O Novo Testamento fala de Abel. Pouco se sabe sobre ele. Mas Hebreus vai dizer o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E já ali naquele momento, esse camarada Abel, ele prestou um culto a Deus, um culto de confiança, um culto de fé, enquanto a Caim não. E a Bíblia fala no Novo Testamento sobre Abel. Pelo fato dele oferecer a Deus um culto pela fé, um culto da sinceridade, o texto diz, ele obteve maior testemunho, ele foi chamado de justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, e mesmo depois da morte, o testemunho, a atitude de Abel continua sendo mencionado. É isso que Deus quer de mim e de você. E o pecado tirou de Caim, arrancou de Caim esse tipo de atitude. Interessante que Caim permitiu que isso acontecesse com ele, pois Deus já havia chamado ele a atenção. Observe que o que fez a diferença entre Abel e Caim foi a fé. O que faz a diferença hoje para que você tenha um relacionamento com Deus é a fé. A Bíblia diz que a fé é que leva você a Deus. Ouvindo a palavra é que você adquire a fé. E quando você tem a fé, você começa a prestar culto com sinceridade, culto de arrependimento, culto verdadeiro ao Senhor. Abel era um homem de fé, e sua oferta e seu culto foi um culto de fé, de gratidão. Subentende que Caim, por sua vez, não prestou um culto de fé, sabendo que a fé tem a ver com o coração, né? Com a sinceridade. E com o coração que cremos. Na verdade, não podemos ver a fé de uma pessoa, mas apenas discernir seus efeitos através de suas obras. A fé faz com que alguém produza obras que são vistas. Ninguém consegue ver a fé,
mas a obra da fé a gente consegue enxergar. A fé também é o inverso do orgulho, pois o homem que crê confia em Deus e se humilha, e cada vez mais Cristo, Deus aparece. Assim já dizia outro personagem da Bíblia, João Batista. Ele diz: importa que eu diminua e que ele cresça. O pecado faz com que o homem arrogante apareça e quer diminuir Deus. Por isso que a partir do pecado, a raça humana começou a ficar totalmente desnorteada. Portanto, o caso de Caim é que ele não possuía humildade, ele não possuía um coração quebrantado, mas um coração orgulhoso. E foi neste espírito que ele ofereceu o culto a Deus. Muita gente hoje oferece o culto a Deus, diz que Deus é obrigado a receber de qualquer forma. As pessoas querem comprar Deus, querem fazer troca com Deus. E os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Esse texto está em 1 João 3, 9 a 13, que fala sobre um coração soberbo. Foi o que aconteceu com Caim. E muitas vezes acontece com muita gente hoje religiosa, muita gente que tem a Bíblia, muita gente que frequenta a igreja, mas não se converteu, não mudou o comportamento. Relacionamento com Deus é mudança de comportamento. E o texto de 1 João 3, 9 a 13, ele continua dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado, sai. Quem sabe você está numa igreja hoje, quem sabe você frequenta a religião, mas a sua prática de pecado continua. Tiago 1,22 vai dizer que você está enganando a você mesmo. Você não mudou o comportamento. Relacionamento com Deus é mudança de comportamento. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Por isso o texto de 1 João diz que quem é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Não estou dizendo que deixamos de ser pecador. Não. Continuamos pecador, mas lavado e remido, mas não vivendo agora na prática do pecado. Ora, esse não pode viver pecando por causa da graça de Cristo que já está nele. Porque já nasceu de Deus, nasceu do Espírito, nasceu de uma consciência, ele tem convicção. Novo nascimento é mudança de caminho. Novo nascimento é você deixar as práticas do pecado. Novo nascimento é você demonstrar para quem já te conhecia que você é uma nova criatura. Se isso não estiver acontecendo na tua vida, como aconteceu na vida de Caim, Caim apresentou um culto, mas o coração dele não tinha modificação nenhuma. Era um coração orgulhoso, era um coração soberbo. Assim, você pode estar no mesmo caminho de Caim. Já Abel não. Abel, ele era uma pessoa transformada. O seu comportamento mostrava que ele tinha uma intimidade com Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia está dizendo que há uma diferença entre filhos de Deus e filhos do diabo. E onde está a diferença? Na prática. Aí que a gente vê. E o próprio Jesus já falava, para se conhecer um fruto, né? Para se conhecer uma árvore, você basta experimentar do seu fruto. Na vida prática, na vida espiritual, a prática, o testemunho é que vai falar mais forte. Aí nós conhecemos. Quem são filhos de Deus? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Como Jesus já dizia, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, o que é que aquele que busca a Deus tem que fazer? Guardar os mandamentos dele. Negar a si mesmo, como Jesus já disse. Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser fazer parte do meu reino, tem que negar a si mesmo. Mas o problema é que tem muita gente que quer seguir a Jesus,
mas não quer negar o seu pecado. Quer vir para Jesus, mas quer que Jesus aceite de qualquer forma. Não. A primeira ordem de Jesus é essa. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, abandone o seu pecado e depois siga-me. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Todo ser humano injusto, toda prática de injustiça, a Bíblia diz que não procede de Deus. Por isso que na vida prática, o ser humano que demonstra que tem relacionamento com Deus, ele tem uma prática de vida de acordo com os princípios divinos. E diz a palavra mais: nem aquele que ama seu irmão, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que devemos amar uns aos outros, não segundo Caim. Tem muito irmão na vida biológica, na vida religiosa, na vida no dia a dia, que são semelhantes a Caim. Mas a Bíblia diz que você não tem que ser um irmão tipo Caim. Caim foi um irmão maligno, um irmão invejoso, um irmão assassino. Devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era maligno, assassinou seu irmão. E Jesus já no Novo Testamento diz que muitos de nós assassinam outros irmãos só por desejar o mal. Quando alguém pensa, deseja no seu coração alguma maldade contra outro, a Bíblia diz que você assassina como Caim fez. E por que Caim assassinou o seu irmão? A Bíblia diz porque suas obras eram más. Por que nós vemos hoje a humanidade tão ruim? Porque as suas obras, por causa do pecado, são más. As atitudes são más. A mente é má. Mas aquele que tem a mente sã, a mente em Cristo, as suas obras sempre vão ser obras dignas de arrependimento. Porque as obras de Caim eram más, mas as obras do irmão dele eram obras justas. Irmãos, não nos maravilheis se o mundo vos odeia. A Bíblia já diz que não devemos estar preocupados quando o mundo nos odeia. Porque o mundo é mau, o mundo jaz o maligno. As pessoas que não querem servir a Deus, as suas práticas são más, são injustas. E eles nunca vão concordar, assim como Caim não concordava com a maneira, com a atitude, com a vivência, com o relacionamento de Abel com Deus. E ele teve ciúmes. E o ciúme maligno doentio fez com que ele tirasse a vida do irmão dele. Nós temos aqui nesse texto que João está tratando de um novo nascimento. Um novo nascimento que é transformação, que é a operação realizada pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, quem é ladrão, deixa de ser ladrão. Quem é corrupto, deixa de ser corrupto. Quem é prostituto, deixa de ser prostituto. Quem é adúltero, e assim vai. Quem é mentiroso, passe a falar a verdade. Esse texto, João, inspirado pelo Espírito Santo, ele está tratando de um nascimento do coração, de um nascimento espiritual, de um nascimento transformado pelo poder de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso no coração do ser humano. Por isso que esse evangelho que a Bíblia diz que é poder de Deus tem que ser pregado, para que as pessoas ouçam essa palavra e o Espírito Santo mude a cabeça, mude o coração das pessoas, para que não sejam semelhantes a Caim, mas sejam semelhantes a Abel. O Espírito Santo produz no coração das pessoas transformação. Por isso que o Evangelho, conforme Mateus 24, deve ser pregado no mundo todo. Satanás tem trabalhado muito na mente das pessoas, como trabalhou na de Caim, mas o poder do Evangelho é mais forte. E aqueles que dão ouvido,
Aqueles que creem no Evangelho são transformados pelo poder de Deus. Nós temos aqui também, mais uma vez, que está a questão da ausência da natureza, do coração. Caim era diabólico, Caim era maligno nas suas atitudes. Lembre-se que nos capítulos anteriores, a Bíblia diz que o homem foi criado e Deus deu ao homem o livre arbítrio, o livre direito de escolher. Aqui, assim como Eva, assim como Adão, escolheram, mesmo morando no perfeito, mesmo sendo perfeito, mesmo tendo tudo do bom e do melhor, escolheu a coisa errada. Aqui, Caim e Abel, eles também tinham o livre-arbítrio, como eu tenho, como você tem. Nós temos a liberdade dada por Deus para escolher o ir e vir, para escolher aquilo que queremos. Deus, ele nos deu isso e ele não pode no ser humano. Caim escolheu o lado errado. Quem sabe você está semelhante a Caim, escolhendo o lado errado da história, o lado errado da vida. Caim era diabólico, a natureza diabólica, e Satanás jaz no mundo, o maligno jaz no mundo. Ele é espiritual, ele é espírito, e ele age na vida das pessoas. Então toda obra que não traz edificação, que não traz bênção, ela é maligna. O coração de Caim era mau, enquanto de Abel era transformado. Um coração manso, um coração bondoso, um coração que não tinha mágoa, um coração sincero, um coração que não tinha ódio. Como pode um filho do diabo, então, cultuar de modo agradável a Deus? Outra situação. Por que que o culto de Caim não foi um culto perfeito? Por que que Deus não agradou do culto de Caim? A pergunta é essa. Pode um filho do diabo se apresentar para adorar a Deus? A Bíblia diz que não. Assim como Caim, Satanás tem incutido na mente de muita gente, tem trabalhado em vidas humanas, e que elas se apresentam para adorar a Deus, e não são aceitos esses cultos, porque essas pessoas são malignas, elas não são transformadas, elas não são sinceras, elas querem apresentar diante de Deus, tentando enganar a Deus. Como Caim, ninguém engana a Deus. E a pergunta é possível um filho do diabo cultuar de modo agradável a Deus? Não, Deus não é tolo, Deus conhece o coração. É impossível. Por isso que Deus não agradou do culto de Caim. Caim era diabólico, era maligno, era falso. E ele estava na presença de Deus ali, e Deus sabia. Assim como muitos de nós frequentamos cultos, igrejas, frequentamos centros religiosos, a Bíblia diz que Deus conhece as intenções dos corações, e que Deus agrada de um culto, de um coração quebrantado, um coração sincero. E tem muita gente que está se enganando, pensando que estão adorando a Deus. Por isso, aqueles que não são sinceros, aqueles que têm mágoa nos corações, aqueles que têm inveja, aqueles que são falsos, Deus não recebe esse culto. Diante disto, quero lhes fazer duas aplicações quanto à questão do culto. Primeiro, em nosso culto a Deus, Deus olha o coração, Deus olha a intenção, Deus conhece as intenções do coração. Uma congregação, uma igreja ou um lugar, ele pode estar com milhares de pessoas. Deus conhece a intenção de cada uma delas. Exemplo, a mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. A Bíblia diz que há 12 anos aquela mulher tinha um fluxo de sangue e ela buscava com certeza curandeiros, médicos, e gastou o dinheiro que tinha todo. É como muita gente hoje. Enquanto
têm recursos, são orgulhosos, buscam o homem, busca a solução no homem e esquece de Jesus. Quando está sem mais nenhuma saída, resolve buscar a Deus. Mas muitas vezes é tarde demais. Aqui está uma mulher que ela foi buscar a Jesus. E ali estava uma multidão, sempre uma multidão acompanhava Jesus. E a Bíblia diz que Jesus andava no meio deles. Um empurrava para cá, ele ia para lá. E muita gente tocava em Jesus. E a Bíblia diz que nessa multidão, essa mulher nem tocou nele. Essa mulher só tocou na orla do vestido de Jesus. E Jesus faz uma pergunta para a multidão. Significa que ali estava Deus. Jesus, Deus onisciente, que estava ali como homem, mas ele era Deus. E a pergunta que ele faz para a multidão: quem me tocou? Deus sabe quem tem um coração sincero. Aquela mulher não tocou simplesmente com interesse só da cura. Aquela mulher fez como Abel fez lá no passado. Aquela mulher se apresentou a Deus e lá no seu íntimo ela prestou um culto a Deus. O que mexeu na estrutura da vida daquela mulher? O que aconteceu com Abel. A Bíblia diz: o que agradou a Deus foi a fé de Abel. O que agradou e se curou essa mulher foi a fé dela. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Jesus conhece no meio da multidão. Quem frequenta a igreja, quem cultua a Deus, no meio de milhares, Deus sabe quem é sincero. E Deus aceita o culto sincero e o culto falso ele não aceita. Então, diante disso, em nosso culto, Deus olha primeiro o coração, lá dentro, a intenção. Não que a forma de culto não se importe. Existe a liturgia do culto que nós temos, cada religião tem sua liturgia. Não é isso, mas é a intenção. Mas a forma, sem o coração quebrantado, sempre será rejeitado por Deus. Não adianta cultos bonitos. Não adianta cultos, sabe, tecnológicos. Não adianta você ter um templo bonito, como aconteceu com o templo de Jerusalém. Que Jesus disse: destrói tudo isso aí que não vale para nada. Porque não estava sendo utilizado com sinceridade, com verdade e nem para a glória de Deus. Por isso, um culto que não agrada a Deus, Deus vai rejeitar. A forma de um coração quebrantado, a forma de um espírito contrito, jamais será rejeitado por Deus. O sacrifício dos perversos já é abominação, diz Provérbios 21, 27. Quanto mais oferecendo com a intenção maligna. O perverso já é abominável. E quando ele quer oferecer algum culto, a intenção é maligna, diz a palavra de Deus. A pergunta que eu faço para você, para nós: como está o nosso coração diante de Deus? O nosso coração diante de Deus está como o de Caim ou está como o de Abel? Por isso, é essa lição que, ao ler a palavra de Deus, que apesar de ser um contexto histórico, ele também é um contexto doutrinário. Aqui nos faz refletir: será que o meu culto tem sido o culto de Caim? Será que eu tenho vivido como servo e serva de Deus numa igreja há tanto tempo como um servo Caim? É para você refletir, é para você pensar, é para você mudar, porque você e eu não enganamos a Deus. Então, como está o nosso coração diante de Deus? A outra coisa, além do nosso culto a Deus, Deus olha o coração. Só pessoas
regeneradas, só pessoas transformadas, só pessoas que nasceram de novo podem adorar a Deus. Pessoas que não transformaram a sua vida, pessoas que frequentam a religião por algum interesse. É difícil para essa pessoa que não tem compromisso com Deus, que leva a religião simplesmente na brincadeira, ou frequenta a religião por interesse, como fazia a multidão que acompanhava Jesus. Aquela multidão era interesseira, só acompanhava Jesus pela comida, pelos milagres. E Jesus conhecia o coração daquela multidão, e ele disse isso para ela: vocês só me buscam pelas curas, vocês só me buscam pela comida. É o que acontece hoje em muitas igrejas no mundo inteiro. Homens e mulheres que frequentam igrejas com interesses materiais. Não buscam por causa do Deus da igreja, mas quer buscar o presente, o bem do Deus da igreja. A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus sem esperar mais nada dele, porque tudo que ele fez por nós, morrendo na cruz, já é o necessário. Então só pessoas regeneradas, assim como Abel, podem adorar a Deus. Sem a mudança de vida, sem a mudança de comportamento, sem a conversão. E o próprio Jesus vai dizer um dia, quando alguém está no templo e vai ofertar ao templo, vai adorar no templo e tem problema para resolver, a vida está em pecado, ele diz: olha, primeiro conserta o teu pecado, primeiro vai lá e resolva o problema. Não queira apresentar a Deus uma oferta ou um culto que não vai agradar a Deus. O coração está sujo, o coração está magoado, o coração está cheio de rapina, cheio de ódio. Esse é o culto que Deus não aceita. O Salmo 66:18 diz: enquanto você guardar pecados ocultos no teu coração, eu não vou ouvir a tua oração. Quanta gente está como Caim, convivendo entre nós, mas o coração está cheio de mágoa, cheio de inveja, cheio de ódio. Mas cantam, lê Bíblia, oram, né? Esse precisa mudar o seu comportamento, porque Deus só aceita culto dos regenerados. Deus só aceita adoração de quem já passou pelo novo nascimento. Sem regeneração, o coração possui uma natureza maligna. Sem o novo nascimento, não dá. Ainda continua vivendo a natureza carnal. Continua com o coração cheio de rapina, com a natureza maligna. E tal coisa torna impossível a aceitação de Deus, pois o que na verdade se apresenta é rebeldia a Deus e não culto. E nós temos visto aí muita gente achando que Deus é obrigado a lhe abençoar. Tem pessoas que ficam desesperadas, irritadas com Deus, se revoltam contra Deus, como se Deus fosse um boneco qualquer para estar te obedecendo a hora que você bem entendesse. Deus é santo, 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 soberano. Quem é o homem para questionar Deus? Quem sou eu, quem é você? Nós somos pó. Pois na verdade, aqueles que se apresentam diante de Deus com rebeldia não oferecem culto, porque Deus não aceita culto de diabólico. Deus aceita culto de um coração transformado, um coração regenerado, um coração que nasceu de novo. E Jesus foi bem claro na sua palavra. Jesus nunca enganou ninguém. A igreja precisa pregar essa palavra também. Aquele que quer vir a Cristo, aquele que quer tornar um crente, aquele que quer tornar um seguidor de Jesus, primeira coisa que Jesus diz: deixa o pecado. O ladrão deixa seu roubo.
O ladrão não pode vir seguir a Jesus e continuar roubando. A prostituta não pode vir seguir a Jesus e continuar prostituindo. Como aconteceu com a mulher samaritana. Uma mulher que era adúltera. E quando ela conheceu a água da vida, ela abandonou seu pecado. É impossível alguém servir a Cristo, adorar a Cristo com carga de pecado. 1 João 1, 7 a 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Jesus nos faz puro. E é essa pureza feita por Ele, que através dessa pureza que nós podemos agradar a Ele. Coração imundo, coração sujo, é impossível agradar a Deus. Por isso, como eu disse antes, Deus deu a Adão como homem o livre-arbítrio de escolher. Deus deu a Caim e Deus dá a mim e a você a liberdade de escolher com a nossa mente a que Deus nós queremos servir. E a Deus nós só podemos servir com o coração quebrantado, transformado através da sua palavra. Aquele que vem a Cristo precisa obedecer os seus princípios, os seus mandamentos. Ninguém segue a Cristo vivendo sua vida de pecado. Por isso, vai, deixa o pecado, vem e siga-me. Assim afirmo que muito do que se apresenta hoje como culto tem sido absolutamente odioso diante de Deus. Tem muita gente blasfemando e dizendo que está cultuando a Deus. Coração sujo, vida imunda. Quantos estão nos púlpitos pregando com coração sujo, corrompido? Quantos estão levantando suas mãos para os céus, clamando a Deus? Quando nós ouvimos lá em 2 Crônicas 7:14, e Deus dizendo para aqueles que buscavam, que clamavam, mas não tinham mudança de vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome precisa se converter, precisa orar com sinceridade, precisa deixar o mau caminho, porque Deus não é trouxa. Deus conhece, Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é o maior, eu e você somos nada. Assim afirmo que hoje nós temos, e quem sabe você está vivendo esse tipo de culto. Você não quer mudança. Você até zomba de Deus quando você se apresenta ao Senhor com o coração sujo. O Senhor disse para Josué um dia: Josué, santifica esse povo. Eu preciso usar esse povo, mas só vou usar esse povo depois de um coração transformado, santificado. E a ordem para a vida daqueles que querem seguir Jesus é essa: santificai-vos, santificai-vos. Deus é santo, santo. Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. E quem quer seguir a Jesus tem que ser luz como Ele, tem que abandonar pecado. Se você está vivendo uma vida enganosa a você mesmo, uma vida religiosa, mude, porque você não está enganando a ninguém a não ser você mesmo. Caim enganou a ele mesmo, porque Deus conhecia o coração de Caim. Essa questão de culto é muito sério, é perigoso. Quando nós abandonamos o culto sincero, a pregação verdadeira. E o que é verdadeiro e sincero? Simples. É você não modificar o projeto de Deus. É você não querer torcer a palavra de Deus. É você não querer pregar aquilo que Deus não mandou você pregar. A Bíblia continua dizendo que adultério é pecado. A Bíblia continua dizendo que prostituição é pecado. A Bíblia continua dizendo que sodomia é pecado, que bigamia é pecado. Não sou eu que vou modificar isso, porque ai de mim se eu pregar outra coisa ao contrário disso. A Bíblia diz: aquele que tirar alguma coisa do que está escrito, ou colocar, eu tirarei a sua parte lá do livro da vida, da eternidade.
Por isso, devemos pregar, ensinar aquilo que Jesus disse em Mateus 28. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensina para as pessoas aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Não passe nada a mais ou nada a menos, faça aquilo que eu ensinei. E o que foi que Jesus ensinou? Que ele veio ao mundo para salvar o perdido, através da pregação do evangelho. E quem vem para o evangelho, a primeira coisa que tem que fazer é abandonar o seu pecado. É dar meia volta. Converter é dar meia volta. E deixar de seguir a Cristo. Não é querer seguir a Cristo com a carga de pecado nas costas. Cuidado, porque você pode estar correndo risco seríssimo. Está vivendo uma pregação, está vivendo um culto a Deus, como Caim apresentava a Deus e não foi aceito. O versículo 6 e 7, como já mencionamos, Caim, em seu orgulho, ele fica irado. O pecado gera no ser humano ódio, ciúmes, orgulho, petulância. Por isso que precisamos ser livres do pecado. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que ele perdoa os teus pecados, ele tira de você o pecado, ele te limpa e você se torna nova criatura. Porque o pecado é como um câncer na nossa vida. Se esse câncer não for tirado a tempo, ele acaba com o teu corpo todo. Se esse pecado não for tirado e só Jesus pode perdoar, você vai para o inferno por causa desse pecado. Por isso, o que leva o homem para o inferno não é Deus que manda você para o inferno. É você continuar ainda dando ouvido ao pecado, a Satanás, e não dando ouvido a Deus. Porque aquele que clama pelo nome do Senhor, ele ouve, e não há pecado, por mais profundo que seja, que a graça de Deus não alcança. Então esse câncer chamado pecado, Jesus já pagou na cruz. Basta que você creia. Se você crê, você tem que fazer como no passado. Nos tempos de Moisés, quando Moisés levanta uma haste, uma cobra de metal e coloca no madeiro. Aquela cobra representava Cristo no futuro, mas ali estava uma prova. As pessoas que estivessem doentes, Moisés disse, todo aquele que estiver enfermo, que olhar para a serpente, vai ser curado. Mas mesmo assim, pessoas incrédulas, estando doentes, podres, elas não creram e elas não olharam, por isso não foram curadas. E as que olharam para aquela serpente foram curadas. Assim, todo aquele que olhar para o Calvário, olhar para Cristo, é curado da sua enfermidade mortal chamada pecado. Por isso que o Evangelho ele tem que ser pregado para que você creia, para que o mundo creia e venha a ser salvo por Deus. Neste ponto nós devemos entender e notar que Deus, apesar do coração ruim de Caim, apesar do culto errado e satânico de Caim, a Bíblia diz que Deus continua amando e tendo misericórdia dessa pessoa. Olha que amor é esse. Um amor que consegue amar mesmo sendo maltratado, mesmo sendo negado. Isso é o amor de Deus. Mas para isso, você precisa, como Caim, se arrepender. Caim não se arrependeu. Judas não se arrependeu. O que é que levou Judas à forca? Ele não quis o perdão de Deus. O que é que leva o homem ao inferno? O homem, você não quer o perdão de Deus. Porque está bem claro, se você crer em Cristo, se você receber, se você aceitar o perdão de Deus, você é curado. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há mais condenação para aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Portanto, todo ser humano sem Cristo, a Bíblia quem diz, está no estado de condenação. E só crendo em Cristo sai do estado de condenação.
E essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é pregado dia e noite, a tempo fora de tempo, nos palácios e nas favelas, para que ninguém diga que nunca ouviu falar dessa poderosa palavra, desse Cristo que pode salvar a sua vida. Diante disto, o Senhor Deus vai e dá conselho, inquire e o aconselha. Nesse ponto devemos notar a bondade e misericórdia de Deus. O Senhor é aquele que jamais esquece do ser humano. Mas o ser humano não presta, Deus sabe. Mas o ser humano é imundo, Deus sabe. Mas Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e mesmo esse ser humano caído, a Bíblia diz que Deus continua amando profundamente esse pecador e oferecendo para ele a libertação, a cura. Deus continua sendo gracioso. Uma das expressões da bondade de Deus é sempre aconselhar o pecador a considerar o seu caminho. A Bíblia inteira está dizendo para aqueles que zombam de Deus, está dizendo para aqueles que perseguem a igreja de Cristo, está Deus dando conselho, Deus dizendo ao ímpio, foge do seu caminho, Deus dizendo para o ímpio, sai daí, eu vim para te salvar. Deus continua dando seus conselhos. Deus, em sua bondade, chama todos os dias o ser humano ao arrependimento. Incentiva-lhe a raciocinar sobre sua questão. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo que habita na igreja, ele trabalha na vida de todo ser humano dizendo, olha, o teu pecado vai te levar para o inferno, sai desse caminho, sai desse caminho. Ninguém morrerá nessa vida sem que o Espírito Santo trabalhe na mente. Ninguém vai, a Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem é ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Significa que, enquanto nós temos vida humana, que nós temos escolha, nós temos livre-arbítrio, nós temos dois caminhos a escolher. O caminho do perdão de Deus e da vida eterna, ou o caminho da perdição, do pecado, do inferno. Isso só é possível, essa escolha só é possível enquanto você está vivo. Depois da morte, segundo Hebreus 9:7, a Bíblia diz, segue-se o juízo. E João 3,36 diz assim, e depois que segue a morte, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que negaram a Cristo, aqueles que tiveram a oportunidade de escolher Cristo e rejeitaram, João 3,36 diz que não irá para a presença de Deus, irá para o inferno, e a ira de Deus vai estar sobre a cabeça dessa pessoa eternamente. Por isso, a Bíblia também diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, enquanto você tem oportunidade, porque vai chegar um momento que você não vai ter mais oportunidade. E a Bíblia diz que nesse momento haverá choro e ranger de dente. E aí será tarde demais. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não endureça o vosso entendimento. Creia no Evangelho, creia no poder de Deus, creia no Filho de Deus enquanto você está vivo. Porque você morrer não tem mais outra chance. E nós vemos aqui, neste ponto, a bondade de Deus. Aqui algo semelhante se repete. Deus não se esquece do homem que é pecador, mas é gracioso. Deus, em sua bondade, chama sempre o pecador. Ele trabalha sempre a sua mente. É exatamente o que ele faz com Caim. Ele dá conselho a Caim. Como Deus dá conselho para você. O versículo 7 parece significar que Deus está antes alertando Caim
para que ele não permitisse que o pecado domine. O Senhor percebeu que o pecado estava querendo dominar Caim. E Deus diz assim: meu filho, não permita que o pecado domine você. Sai dele antes. Foi aconselhado. Todos os dias, o Senhor, através da palavra dele, dá conselho para mim e para você. Fuja da aparência do mal. Não se envolva com pornografia. Não se envolva com criminalidade. Não se envolva com vícios. Não se envolva com traição. Não se envolva com corrupção. Não se envolva com sexo fora do casamento. A Bíblia todo dia está alertando a mim e a você, como Deus fez aqui com Caim no capítulo 7, versículo 7. É exatamente o que Deus faz comigo e com você. Ele sempre adverte. O pecado já estava fazendo sua obra na vida de Caim. Mas sabe o que é que você, às vezes, diz? Aqui nada. Eu mando na minha vida, eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero. Pois é, você faz o que você quer, como Caim fez o que ele quis. A Bíblia diz que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. E quando plantamos, vamos colher o que plantamos. Ninguém colhe abacaxi de um pé de melancia. Ninguém colhe laranja de um pé de goiaba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas, por Deus ser bondoso, misericordioso, amoroso, Deus sempre está alertando. Não faça isso. Fuja disso. Mas Caim não ouviu e acabou se envolvendo com o pecado. Foi o que aconteceu com Eva. Não coma do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, você vai morrer. E ela não confiou na palavra do Senhor, e hoje nós estamos nessa situação por causa desse pecado. O versículo 7 significa que Deus alerta Caim para que ele não permita que o pecado domine. O pecado já estava em Caim. Ele se encontrava já com raiva, provavelmente com inveja do seu irmão, e o pecado da inveja, da raiva, fez Caim se tornar assassino. Por isso você tem ouvido muitas vezes conselho. Não faça isso. Esfrie a cabeça. Busque a Deus. Aí você diz, não, eu quero fazer do meu jeito. E acaba estragando toda a sua vida. Deus sempre alerta para que não permita isso. Mas o contrário. Quando o pecado domina o coração do ser humano, a Bíblia diz que Satanás, ele cega o entendimento do ser humano. O pecado cega o entendimento do ser humano. E depois que você cai no pecado, você vai sentir o amargo da morte espiritual. Salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Sabemos que Caim não ouviu a Deus. Sabemos que Judas não ouviu a Jesus. Sabemos que muitos na nossa história não deram ouvido a Deus. E hoje estão na eternidade sem Deus por conta própria. Sabemos que ele se deixou dominar totalmente pelo pecado. Quem sabe você que está me ouvindo agora, me vendo, você está sendo envolvido por um certo pecado. Não sei. Vou citar alguns para você. Davi se deixou levar pelo adultério. Zaqueu se deixou levar pela ganância, pelas propinas. Não sei. Qual é o seu pecado? Ou que pecado está rondando você? A Bíblia, assim como disse para Caim, está dizendo para você: fuja, fuja. Sabemos que ele acabou dando luz ao seu pecado quando ele matou seu irmão. Sabemos que Davi deu luz ao pecado quando ele adulterou com Betseba. E quantas vezes você tem desobedecido a Deus e dado luz ao pecado? O que essa palavra quer para mim e para você é dizer que Deus ama você,
e que Deus está te alertando todos os dias, que você fuja do pecado, santifique a tua vida. O pecado, ele faz com que a gente se distancie de Deus. O pecado faz com que nós escondemos de Deus. O pecado faz com que nós nos afastemos da igreja de Cristo. O pecado destrói a nossa vida. Você precisa primeiro que ele destrua você destrui ele. E para isso você tem que se aproximar de Deus. Não deixe o pecado dominar o seu coração. Infelizmente temos e sabemos que muitos pecadores têm seguido, né, esse terrível caminho. Muita gente tem seguido o exemplo de Caim. Não ouve conselho, insiste no erro, são arrogantes, são orgulhosos, são petulantes. E aí, o fim sempre é a destruição. Os pecadores, em sua teimosia, a maioria não gosta de ouvir a Deus. Não gosta de ouvir um conselho. Não gosta que alguém vai orar por ele. Não gosta quando alguém diga, olha irmão, olha fulano, não se envolva com isso. Você vai se dar mal. A pessoa tem raiva, tem ódio. Deus hoje tem alertado ao ser humano, através de outro ser humano, através da pregação da palavra. Sempre tem uma escapatória. Deus sempre dá uma escapatória para o ser humano. Deus sempre alerta o perigo do pecado. Mas se entregam cegamente a ele quando não ouve o conselho de Deus. Cuidado com seus pensamentos. Já dizia Lutero que mente vazia é a oficina do diabo. E na verdade é. A Bíblia diz que a nossa mente é mente de Cristo, não do diabo. A Bíblia diz que nós devemos nos encher de Deus. Outra coisa, que um coração cheio, ele transparece no rosto. Se está cheio de ódio, vai ser o coração de ódio. Se está cheio de mágoa, você vai mostrar um rosto de mágoa. Mas se você está com o coração cheio de Deus, você vai demonstrar um rosto brilhante, uma vida transformadora, uma vida que emana paz. Por isso, o teu coração tem que estar cheio de Deus. A tua mente tem que estar cheia de Deus, através da palavra, do ensinamento, das doutrinas, dos princípios. Escondi a tua palavra no meu entendimento, no meu coração, para nunca pecar contra o Senhor. Quando você tem a palavra de Deus na tua vida, ela vai te ajudar. A Bíblia diz que nós só vencemos o mundo através e com a palavra de Deus. Por isso muitos deixam de ouvir a voz de Deus. São alertados, mas não conseguem abandonar o pecado e o perigo. Se entregam, se afundam cada vez mais em pensamentos, em atos pecaminosos, até que destrói as suas vidas, cometendo erros, cometendo pecado, e ainda destrói a vida do seu próximo. Não siga o caminho de Caim, siga o caminho de Abel. Não crie um coração duro, arrogante, petulante, mas um coração humilde, quebrantado. Então você que está me ouvindo agora, você que me ouviu aqui por esse período, não faça como Caim. Que o capítulo 4 de Gênesis possa deixar essa lição para você. Eu não quero seguir os passos de Caim. Eu não quero seguir os pensamentos de Caim. Eu não quero viver as atitudes de Caim. Eu tenho tudo para mudar. Eu tenho Abel como exemplo. Deus deseja um coração quebrantado. Deus deseja um espírito correto, uma vida transformada. Que você não faça como Caim, mas ouça sempre o alerta de Deus. Quando você vê alguém
citar um texto da palavra de Deus para você. Quando você estiver em algum contexto, pare para ouvir. Deus, ele está sempre falando com você, sempre alertando você a respeito dos abismos, dos pecados, através de alguém, através da pregação da palavra. Não ouça da forma que Caim ouvia, ouça da forma que Abel ouvia. Procure se libertar do pecado. Não amassageie pecado. Não guarde pecado escondido. Não permita que o pecado te consuma como um câncer consome o corpo. A ordem da Bíblia é mudança, arrependimento, volta, faça como o filho pródigo. Ele deixou o orgulho de lado, deixou a petulância de lado e tomou uma posição. Cuidado que o orgulho, o pecado mata, o pecado orgulho. Coração duro, seja humilde, seja sincero. Arrependa-se e busque o socorro na graça de Deus. E para isso Jesus, ele veio. E foi em Gênesis 3,15. Interessante. Eva pensava que Caim seria o libertador. Mas ali estava um assassino. Nós temos que crer no Filho de Deus. Nós temos que crer em homens como Abel. Buscar a graça de Deus em Cristo Jesus. Buscar a solução dos teus pecados em Cristo Jesus. Buscar a solução dos teus medos em Cristo Jesus. Você precisa clamar ao Senhor em onde você estiver. Através da fé. Efésios 1,13 diz: quando você ouve o Evangelho, quando você ouve a pregação como você está ouvindo aqui agora, que você tem interesse de aprender, tem interesse de descobrir essa verdade, o Espírito Santo de Deus te ajuda, abre o teu entendimento. Aí você entende, aí você passa a entender e quer tomar uma posição. Aí você usa o presente que Deus te deu lá no passado, a livre escolha, o livre-arbítrio. Ali você tem a oportunidade de sair do pecado e escolher a luz, sair das trevas e escolher Jesus. E Efésios 1,13 diz que nesse momento você acredita na palavra de Deus e você clama a Deus para que você viva com essa palavra na sua vida. E você clama agora para: Senhor, eu não quero viver como Caim, eu quero viver como Abel. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e entra no teu coração, na tua vida, e faz uma limpeza, perdoa os teus pecados, e escreve o teu nome no livro da vida. E a partir daí, segundo Apocalipse 20,15, Jesus escreve o teu nome no livro da vida. E em 1 João 5,18 diz: a partir daí você nasceu de novo. Você vai deixar o pecado que você vivia. O que você fazia, você vai abandonar. E agora você vai viver conforme a palavra de Deus. Você não vai viver agora mais segundo as trevas, nem segundo o maligno. E aí, 1 João 5,18 diz que a partir de agora, você não está vivendo mais no pecado, está vivendo na luz da palavra. E a partir desse momento, Satanás não toca mais em você. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Você agora é blindado por Deus. Satanás só vai ter vez na sua vida se você der brecha. Foi o que aconteceu com Caim e não aconteceu com Abel. Então faça como Abel. Não dê brecha. Santifica a tua vida. Busca viver segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Busque a congregar numa igreja séria que pregue a palavra. Busque a conviver com irmãos sinceros, com pessoas que pensam sinceramente em agradar a Deus. Por isso o Senhor Jesus foi que veio da descendência, conforme Gênesis 3,15. E nele nós temos a fé.
E nele nós encontramos o perdão. E nele nós encontramos a libertação. E nele nós temos vida completa. E todo o nosso pecado é perdoado. Por isso, Gênesis 4 vai falar do problema que o pecado trouxe para a nossa vida. Destruiu relacionamento de irmãos, destruiu relacionamento familiar. O homem deixou os princípios e modelo que Deus criou e começou a se envolver com o pecado, promiscuidade. O homem começou a envolver com a mulher do outro, começou a ser bígamo, começou a se endeusar. A Bíblia vai dizer que a partir dali o pecado está arrasando o ser humano. E nós estamos vivendo num contexto onde hoje a imoralidade está dominando, a injustiça está dominando, as traições dominando, tudo que a Bíblia já fala há muito tempo. E quando alguém perguntar para você por que o mundo está dessa forma, a Bíblia responde: o pecado, o câncer do mundo, ele vem destruindo o ser humano, a sociedade, as famílias, as pessoas, tudo. E o que acontecerá? As profecias da palavra de Deus, elas vão se cumprindo. E a Bíblia diz que o Senhor restaurará todas as coisas assim como foi e como era no passado. Em Adão nós caímos no pecado. Em Cristo nós saímos das trevas do pecado e voltamos para Deus. E no dia que esse Cristo voltar, todo aquele que crê nele vai ser restaurado e levado para a eternidade com ele. E todo aquele que não crê em Cristo, todo aquele que negar esse presente de Deus, vai acontecer exatamente como aconteceu no dia do dilúvio. Aqueles que não creram, aqueles que zombaram de Deus, aqueles que tiraram sacota de Deus, pereceram todos no dilúvio. E o Novo Testamento diz: assim como foi nos dias de Noé, acontecerá na volta de Cristo. No dia de Noé, aqueles que creram entraram na arca e foram salvos. E aqueles que não creram, zombaram, quando a arca fechou, morreram todos. Assim também acontecerá como Sodoma e Gomorra. Um mundo de promiscuidade, um mundo de pecado, um mundo de podridão. Deus mandou fogo dos céus, porque não suportava mais a imundícia daquela cidade. Nós estamos vivendo um contexto pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que antes do dilúvio. Essa palavra diz que as profecias estão se cumprindo. E tudo isso é prova de que Cristo está às portas. Arrependei-vos, e aquele que crê em Cristo não morrerá, mas viverá para sempre. Cabe a você agora escolher o caminho de Caim, escolher o caminho de Abel. Está nas tuas mãos para escolher a vida eterna em Cristo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Enquanto você tem vida, você ainda pode receber a Jesus como seu Salvador. Que esse estudo do capítulo 4 de Gênesis possa te trazer reflexão e você possa mudar o seu comportamento. E você que já é de Deus, você que já serve a Deus, você que conhece a verdade, você que vive numa igreja, cuidado, porque Deus não é bobo, não é tolo. Não se engane. Não fique lá como Judas ficou 3 anos e meio com Jesus.
vivendo falsamente. Temos que viver diante de Deus com sinceridade e com verdade. Porque Deus conhece os corações. Deus conhece a nossa estrutura. Sabe que somos pó. E Ele está pronto para nos ajudar. Mas Deus também não deixa que ninguém escarnece dele. Não deixa que ninguém zomba dele. Aquele que conhece a verdade de Deus e não vive essa verdade, a Bíblia diz que está pecando. E pecado leva à morte. E morte eterna. Gostaria de orar por você agora. Onde você estiver. Que você possa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Que você possa reler o capítulo 4 de Gênesis e dizer: meu Senhor, eu vivia como Caim, mas a partir de agora eu quero viver como Abel. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar esta pessoa que me ouve agora. Essa pessoa, Deus, que precisa de um coração transformado. Essa pessoa que tem até desejado, mas tem dificuldade. Eu sei que o Senhor conhece o coração sincero. Vai, Senhor, tenha misericórdia. Transforma corações que precisam ser transformados. Salva vidas enquanto há tempo, Senhor. E que essas pessoas possam, Senhor, usar o seu livre-arbítrio e escolher a Cristo como Senhor. Por isso eu oro pela salvação dessa casa, dessa família. E nesta hora eu quero orar, meu Pai, por aqueles que estão aí sofrendo por causa da pandemia. Sofrendo porque, ó Deus, estão buscando um socorro em alguma coisa. Mas com certeza, o Senhor tem permitido tudo isso para que o ser humano busque ao Senhor. Por isso que nesta hora visite os doentes dos hospitais. Visite os que estão carcerados para que mude o seu pensamento. Os que estão vivendo nas ruas. Os que estão vivendo em refugiados, Senhor. E tantos que sofrem nesta hora. Mas que a salvação de Cristo alcance essa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és, Senhor, absoluto, absoluto. Tudo que existe, que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Jesus, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe, que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Senhor, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, sim, meu Pai, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Jesus, tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Que Deus abençoe rica, poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima oportunidade.